Olá pessoal, bom dia, mais uma segunda-feira, hoje está bastante chuvosa e nós vamos apresentar agora a 23ª live nossa, dos nossos Minutos Terapêuticos, e hoje vai ser uma live muito interessante e muito especial. Essa live nós vamos falar da integração do biofeedback na psicoterapia, especificamente no tratamento do transtorno depressivo maior. Essa live ela traz recursos importantes para os psicólogos, para os psiquiatras, e fique comigo até o final dessa live, você vai ver como é interessante. Bom, sem mais delongas, semana passada nós apresentamos sobre o uso do biofeedback na pós-Covid, né? Esse estudo foi feito numa universidade mexicana, no Centro de Cardiologia mexicana. Ele mostra a importância então do tratamento com o biofeedback daquilo que se chama de pós-Covid. Nessa live, na 22, eu falei um pouquinho sobre quais são os sintomas da pós-Covid. São por volta, na realidade são mais de 50, numerado mais de 50. Entre eles, a parte cognitiva, e incluindo depressão. Então, na realidade, a live de hoje seria quase que uma continuação da live da semana passada. Só que esse trabalho foi feito antes da Covid, foi feito em 2018. Mas ele mostra a importância desse treinamento, adicionar o biofeedback à psicoterapia. Então, o título do trabalho é Adicionar o biofeedback de HRV à psicoterapia, aumenta a variabilidade da frequência cardíaca e melhora o tratamento do transtorno depressivo maior. Esse trabalho foi feito por duas pesquisadoras, Yoko Tsui Caldwell e Patrick Stephen, da Brigham Young University, dos Estados Unidos. Isso está publicado numa International Journal of Psychophysiology, 2018. Então, esse jornal de psicofisiologia, onde traz toda essa informação. Bom, essa live nossa vai ficar também no YouTube. Se vocês quiserem acessar depois no canal do YouTube, no canal Cardiomotion, lá vocês vão poder acessar o link, os detalhes sobre esse artigo. Eu recomendo, porque é muito interessante. Vou começar pelo resumo, e daí nós entramos no artigo. O artigo também é bastante extenso e eu vou deixar toda a parte estatística, essa parte mais analítica em si, para vocês depois entrarem no trabalho e verem a parte, e verem a original, né? Bom, resumo. A variabilidade da frequência cardíaca é um marcador expressivo dos desfechos da saúde. Com diminuição do HRV, é um preditor de aumento de riscos de doença. Eu estou lendo o trabalho aqui na tela, então eu vou ficar olhando para a tela e para vocês, para que eu não perca nada, nenhuma parte conceitual do trabalho. Bom, a variabilidade da frequência cardíaca, HRV, lembrando que é o intervalo de tempo entre dois batimentos cardíacos consecutivos. Quando você faz uma análise de uma série de batimentos, então quando essa variação da frequência cardíaca for baixa, é um preditor de doenças, de risco de doenças ou de doenças mesmo. Então a ideia é que a gente aumente a variabilidade, deixa nossos sistemas, porque na realidade não é só o sistema nervoso autônomo, mas vários sistemas, que depois a gente vai falar sobre isso, numa outra oportunidade, nossos sistemas mais propensos à adaptação às mudanças do meio, tanto o meio externo quanto o meio interno.
Então é extremamente importante a pessoa ter uma variabilidade alta. Excesso de variabilidade também pode ser uma patologia, assim como falta de variabilidade também pode ser patologia. Então existe uma faixa ideal de trabalho em que essa variabilidade é diria, de melhor desempenho. Lembrando que é desempenho cognitivo, desempenho fisiológico, desempenho emocional, tudo isso está contemplado nisso que a gente chama de HRV. Em outras lives eu falo da integração dessas funções, falo também sobre a conectividade cerebral, mostrando que quando você faz exercícios com o biofeedback do tipo Cardiomotion, existe uma integração entre 35 áreas do cérebro, junto com o sistema nervoso autônomo, junto com o sistema límbico, junto com a parte hormonal, junto com a parte imunológica. Enfim, é extremamente importante esse estado da variabilidade da frequência cardíaca para a saúde. Não só a saúde psicoemocional, como para a saúde física também. Então vamos lá. A variabilidade da frequência cardíaca, HRV, é um marcador expressivo dos desfechos da saúde. Com a diminuição do HRV, pode-se prever aumento do risco de doenças. O HRV é diminuído em transtornos depressivos graves, mas os tratamentos existentes para a depressão não retomam a variabilidade da frequência cardíaca a níveis normais, mesmo com tratamento bem sucedido da depressão. Então, ele traz nesse parágrafo que os tratamentos existentes hoje para a depressão, eles podem ser bem sucedidos, mas eles não aumentam, não voltam com a variabilidade cardíaca no nível que deveria ser considerado normal. O biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca aumenta a variabilidade da frequência cardíaca, mas nenhum estudo até o momento analisou se a combinação do biofeedback com a psicoterapia melhora o resultado no tratamento de transtorno depressivo grave. Então não existia até esse momento, 2018, segundo os autores, uma correlação entre o biofeedback de HRV, tipo do Cardiomotion, no aumento da variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, um ganho na saúde, se existia essa combinação entre o biofeedback e a psicoterapia no tratamento de transtornos depressivos grave, maior. Não. O presente estudo utilizou um desenho controlado, randomizado, para comparar os efeitos do biofeedback combinados com a psicoterapia no transtorno depressivo grave em relação a um tratamento psicoterápico como grupo habitual, ou seja, eles pegaram um grupo habitual, que tem depressão, tratado da forma tradicional, um grupo de controle não deprimido, as pessoas que não tinham depressão, e um terceiro grupo, que é o grupo experimental, onde eles iam incorporar a psicoterapia mais o biofeedback. Então são 3 grupos. Um, o tratamento convencional, o outro, o grupo de controle não deprimido, pessoas sem depressão, e o terceiro é com biofeedback. O biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca mais psicoterapia apresentou maior aumento na variabilidade da frequência cardíaca e maior diminuição dos sintomas depressivos em relação aos outros grupos durante um período de 6 semanas, enquanto o grupo de psicoterapia não melhorou o HRV. Então, o que ela traz aqui é o seguinte: quando você combina a psicoterapia mais o biofeedback, você aumenta a variabilidade. Esse estudo foi num período de 6 semanas. Enquanto que somente a psicoterapia não houve melhora na variabilidade. Então é importante que os psicólogos, né, entendam que você pode usar essa ferramenta para melhorar ainda mais seu tratamento, deixar ele mais efetivo. Porque você não só corrige a depressão, mas aumenta a variabilidade também. A adição do biofeedback de HRV à psicoterapia resultou em aumento da variabilidade da frequência cardíaca ao longo do tempo, enquanto a psicoterapia sozinha não melhorou o HRV.
Os resultados apoiam a suplementação da psicoterapia com biofeedback de HRV no tratamento do transtorno depressivo grave. Bom, essa é a introdução, esse é o resumo. E vou passar agora pelas partes principais do artigo, porque ele é bastante longo, e se eu for entrar em detalhes de cada parágrafo, a gente vai ficar muito tempo. O objetivo nosso é terminar em 20, 25 minutos a apresentação. Bom, o artigo. E começamos lendo o artigo agora. A depressão é um transtorno altamente prevalente e debilitante. A Organização Mundial da Saúde estima que a depressão é a terceira maior ou terceira principal causa de doenças no mundo, a terceira causa, e a principal causa no ano 2030. Com a depressão, isso antes da pandemia, agora pós-pandemia a coisa pode ser até mais séria, né? Com a depressão, impactando severamente o funcionamento psicológico e fisiológico. Vamos lá, depressão não afeta só a parte psicológica, afeta também a parte fisiológica. A variabilidade da frequência cardíaca, HRV, em particular, é um marcador-chave, é chamado de biomarcador, porque é um marcador de condições biológicas. É o marcador-chave do funcionamento parasimpático. Lembrando, então, que nós temos o sistema nervoso autônomo com o ramo simpático e o parasimpático, enquanto o simpático, quando está exacerbado, traz uma série de transtornos para a gente, e o parasimpático também, quando está exacerbado o funcionamento dele, também traz uma série de transtornos. O ideal, então, seria o equilíbrio simpático-parasimpático, que é exatamente o que a variabilidade da frequência cardíaca, quando equilibrada, você obtém um equilíbrio do simpático e parasimpático. Então vamos lá. A variabilidade da frequência cardíaca, HRV em particular, é um marcador-chave, o biomarcador do funcionamento parasimpático e um potente preditor de morbidade física e mortalidade. Diminuiu significativamente à medida que a depressão progride. Então, conforme a depressão vai aumentando, esse biomarcador, que é o HRV, vai diminuindo. Isso foi feito já há 20 anos atrás, essa descoberta. Tem aqui vários autores, Gorman, Sloan, Kemp e assim vai. Infelizmente, embora existam tratamentos eficazes para a depressão, incluindo antidepressivos e psicoterapia, o HRV permanece baixo, mesmo após a resolução bem-sucedida dos sintomas depressivos. Kemp, 2010. Então ele fala nesse artigo que o antidepressivo e a psicoterapia, eles não conseguem aumentar a variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, você pode corrigir o problema, mas ainda fica o sistema nervoso autônomo desequilibrado. Isso pode ser porta de entrada para novas patologias. Em outras palavras, os tratamentos atuais melhoram o bem-estar psicológico, mas não resolvem questões fisiológicas, como a variabilidade da frequência cardíaca. Isso é muito importante esse trecho, que ele fala que os tratamentos melhoram o bem-estar psicológico, mas não resolvem as questões fisiológicas, como a variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca reduzida, ela é encontrada em diversas patologias. Na parte psicoemocional, em todos os transtornos de ansiedade, depressão, e aí você inclui o pânico, estresse pós-traumático, e aí vai, TAG, e uma lista imensa de patologias que estão associadas ao baixa variabilidade de frequência cardíaca. E na parte fisiológica, você tem cardiopatias, crises de asma, hipertensão arterial, e aí vai. Tem uma outra série de problemas associados à baixa variabilidade. Então, não é só na parte psicológica, mas também na parte fisiológica. E a gente explora isso de uma forma muito profunda nos nossos cursos. Agora, em fevereiro,
semana que vem nós teremos um novo curso de biofeedback, onde a gente trata de tudo isso com mais detalhes. Continuando o artigo, as taxas de depressão aumentaram nas últimas décadas, apesar dos tratamentos eficazes, e uma das razões potenciais para esse problema é a falta de recuperação no HRV pós-tratamento. Olha só, isso é muito sério. As taxas de depressão aumentaram nas últimas décadas, apesar dos tratamentos eficazes, e uma das razões potenciais para esse problema é a falta de recuperação do HRV após o tratamento. Olha atrás, Greenberg 2015, Kemp 2010, Kessler 2012, Kessler 2014, Kim 2011, enfim. Tem uma série de referências dando suporte a essa afirmação. Nenhum estudo até o momento, no entanto, testou experimentalmente se a combinação do biofeedback de HRV com a psicoterapia padrão aumenta o HRV. Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar experimentalmente se a adição do biofeedback à psicoterapia em comparação a um tratamento do grupo psicoterápico normal aumentaria a variabilidade e melhoraria o tratamento da depressão. Então ele fala, vai comparar a psicoterapia com e sem biofeedback e vai ter um grupo controle também. São 3. Muito bem. A depressão impacta todas as áreas da vida, incluindo o humor, por exemplo, tristeza e sentimentos de inutilidade, a cognição, dificuldades de concentração, tomar decisão e funcionamento fisiológico, por exemplo, sono e energia. E à medida que a depressão progride, há uma mudança no equilíbrio autônomo para o domínio simpático e diminuição do HRV. Aqui ela traz, então, o impacto que causa na vida da pessoa, que é extremamente sério, e fala que conforme vai progredindo a depressão, há uma mudança no equilíbrio autônomo para domínio simpático e diminuição do HRV. A gente sabe que tem estados de depressão em que você tem excesso de simpático, mas tem outros também que tem excesso de parasimpático. E aqui ele traz somente para o domínio simpático. Quando o simpático está em excesso, está em desequilíbrio muito ativo, então nós podemos ter arritmia cardíaca, podemos ter cardiopatias, podemos ter uma hipertensão arterial, tudo resultado do desequilíbrio autônomo, excesso de domínio do sistema nervoso simpático. Esses sintomas perturbam significativamente a vida cotidiana e, se não tratados, impactam negativamente o trabalho, as relações e a saúde física. Trabalho, as relações e saúde física. Tratamento bem sucedido para a depressão inclui antidepressivos e psicoterapias. Medicamentos antidepressivos são frequentemente usados para ajudar a reduzir sintomas depressivos e ajudar aqueles acometidos com transtorno depressivo grave a se recuperarem mais rapidamente. Apesar do elevado uso de antidepressivos, achados de vários estudos sugerem que apenas de um terço à metade, de 30% a 50% dos pacientes, acha que os antidepressivos são eficazes, mas que os desfechos a longo prazo são pobres, ou seja, a longo prazo não se mantêm os resultados. Isso é que esse trabalho traz. Medicamentos antidepressivos não melhoram o funcionamento da variabilidade da frequência cardíaca. E alguns estudos descobrem que medicamentos antidepressivos diminuem ainda mais a variabilidade. Mas quando é necessário, é necessário. Não dá para a gente escapar de antidepressivo quando é necessário. Curiosamente, Leach de Gois e Van Dyck em Phoenix, 2010, descobriram que o uso de medicamentos antidepressivos iniciais diminuiu a variabilidade e quando parou o uso do medicamento, o HRV aumentou. Então, significa que esses antidepressivos têm atuação também no sistema nervoso autônomo e, segundo esse artigo, você acelera o organismo, ou seja,
deixa as pessoas mais dispostas aos transtornos de ansiedade, né? A psicoterapia também melhora os sintomas depressivos e ajuda os acometimentos pelo transtorno depressivo grave a se recuperarem mais rapidamente. Assim como os antidepressivos, a psicoterapia não tem sido demonstrada para melhorar o HIV em indivíduos com transtorno depressivo grave, fisicamente saudáveis, mas há evidências de que a psicoterapia melhora o HIV em pacientes com doença arterial coronariana. Então, quando a psicoterapia é usada para doenças coronarianas, existe uma melhora, pelo menos naqueles gravemente deprimidos. Mindfulness e abordagens conscientes para psicoterapias melhoraram o HIV em indivíduos não deprimidos, mas nenhum estudo até o momento mostrou sucesso com a melhora do HIV em uma amostra deprimida. Na verdade, Wheeler, 2011, em estudo de terapia cognitiva baseada em mindfulness, descobriu que os sintomas depressivos melhoram, mas o HIV não mudou. Ou seja, essa terapia de terceira geração, a TCC baseada em mindfulness, melhora os sintomas depressivos, mas não melhora o HIV, não mudou o HIV. Em um estudo semelhante, combinou exercício de respiração lenta com TCC na melhora do HIV. Vale ressaltar que a respiração lenta e diafragmática é uma parte fundamental do biofeedback de HIV. Lembrando, então, que o CardioEmotion, por exemplo, traz 9 treinamentos em que você, inicialmente, avalia qual é a tua frequência de ressonância cardiovascular, não é a mesma para todo mundo. Quando você faz fora da tua ressonância cardiovascular pessoal, eventualmente você não tem o mesmo resultado. Por isso é muito importante ter um equipamento de biofeedback em que você possa fazer a avaliação de se você está usando a tua frequência respiratória exatamente onde ocorre a ressonância cardiovascular individual. Senão, o resultado pode ser ruim. O biofeedback de HIV é uma intervenção promissora que pode melhorar o HIV durante o tratamento de depressão. O biofeedback de HIV envolve aprender a respirar a uma taxa de frequência de ressonância, lembrando que essa faixa de frequência de ressonância é individual. Indivíduos com padrões de respiração saudáveis, incluindo atletas, meditadores e sherpas, já pensou aquelas pessoas do Nepal que carregam mochilas pesadas lá no Everest, né? Passam mais tempo respirando nessa faixa de ressonância. Treinamento com biofeedback de HIV aumenta o barorreflexo e ajuda as pessoas a desenvolver padrões respiratórios mais saudáveis. Tem vários estudos, principalmente com atletas, em que os atletas que fizeram o treinamento com biofeedback tiveram uma frequência respiratória baixada naturalmente para 5 a 6 respirações por minuto, enquanto que os atletas que não fizeram esse treinamento tinham uma frequência respiratória de 15 a 16 respirações por minuto. Simplesmente porque altera o modo de respirar, você melhora as condições cardiovasculares da pessoa. E com isso todo o resto, né? O HIV é considerado um índice de adaptabilidade, uma medida da capacidade do corpo de equilibrar mudanças ambientais e necessidades fisiológicas, e o efeito do biofeedback de HIV parece ser pelo menos parcialmente mediados por uma melhor função barorreceptiva e parasimpática. O mecanismo é muito mais complexo do que isso. Nós sabemos que existem pelo menos 4 mecanismos. Um realmente é o barorreflexo, o segundo é a aferência vagal, que ele traz como sendo parasimpática, o terceiro é o eixo anti-inflamatório e o quarto é a conectividade cerebral. Estudos iniciais que examinam o HIV como uma terapia para a depressão encontraram resultados encorajadores. Caravidas e
et al., né, e colegas, investigaram o biofeedback de HRV como um tratamento autônomo para transtorno depressivo grave, um tratamento autônomo, ou seja, só o biofeedback para isso. Eles examinaram 11 pacientes diagnosticados com transtorno depressivo grave num grupo controle e descobriram que os sintomas depressivos diminuem e o HRV aumenta durante o tratamento. Então, somente usando o tratamento autônomo com biofeedback, houve melhora no HRV e diminuição dos sintomas de depressão. Depois, vamos continuar aqui, tem estudo semelhante de Shipman, 2008, investigaram que a biofeedback de HRV como um tratamento autônomo para a depressão, examinando 14 pacientes diagnosticados com depressão, examinando 12 voluntários saudáveis que receberam o biofeedback. Eles descobriram que o biofeedback melhorou tanto os sintomas depressivos quanto o HRV no grupo deprimido, mas não no grupo saudável. Se já é saudável, você pode usar como preventivo, para que não desequilibre. Mas não está desequilibrado, maravilha. Daí, bom, no geral, os achados da pesquisa sugerem que a variabilidade cardíaca tem potencial para ser um tratamento adjunto eficaz para a depressão. Nenhum estudo publicado até o momento, no entanto, examinou o biofeedback HRV como um adjunto à psicoterapia usando um desenho controlado randomizado. O objetivo do presente estudo foi examinar o biofeedback de HRV como adjunto à psicoterapia no tratamento do transtorno depressivo maior, com participantes randomizados para o grupo de tratamento. Temos a hipótese de que o grupo de HRV, biofeedback de HRV, apresentaria um aumento maior da variabilidade cardíaca e uma maior diminuição dos sintomas depressivos em relação ao tratamento padrão, que é um grupo controle não deprimido. Então, isso aqui é muito importante, que a hipótese deles era, primeiro, que o biofeedback incorporado na terapia iria aumentar a variabilidade e ter uma maior redução nos sintomas depressivos em relação a um tratamento padrão de depressão e um grupo de controle não deprimido. Também testamos a hipótese de que os efeitos da adesão do grupo à mudança de depressão seriam mediados por mudanças na variabilidade da frequência cardíaca. Para estudar cuidadosamente a questão, focamos em mulheres diagnosticadas com transtorno depressivo maior, iniciando pela psicoterapia. Quando elas foram começar pela psicoterapia, então eles usaram esses pacientes. Bom, método. Eles recrutaram 32 pacientes universitários de sexo feminino, de 18 a 25 anos, participação voluntária. Fizeram um critério de exclusão. Pessoas que tinham menos de 18 anos ou mais de 25, uso de medicamentos vasoativos, doenças cardiovasculares, abuso de álcool e droga, qualquer distúrbios fisiológicos ou neurológicos, histórico de eletroconvulsionoterapia e lesão na cabeça. Foram recrutados 21 indivíduos com transtorno depressivo no Centro de Aconselhamento da Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Depois eles fizeram medidas psicológicas, entrevista mini, que é um questionário, Neuropsiquiatria Internacional, mini, Shepman, 1998. Depois usaram o BDI-2 de Becker, depressão de Becker, foi usado para examinar a gravidade dos sintomas. Depois, as medidas fisiológicas, os dados fisiológicos foram registrados em um sistema de biofeedback. Eles avaliaram o SDNN, que é a variabilidade da frequência cardíaca, que no CardioEmotion nós mostramos com uma nota que vai de 0 a 10, aqui eles avaliaram com o SDNN. E no CardioEmotion, o HRV, ele traz esses valores exatamente de SDNN, de baixa frequência, alta frequência, assim vai.
O SDNN é a quantidade da variabilidade em intervalos batimento a batimento. Tá. Muito bem, quanto mais elevado o SDN, maior é o HRV. É o que nós fazemos no Cardiac Motion Home. Quanto maior a nota, maior é o SDN, maior é a coerência cardíaca, maior é o ganho da variabilidade. Daí ele traz os procedimentos, as terapias, inicia com a medição de linha de base. A linha de base eles fizeram com as pessoas sentadas normalmente, tranquila, respiração normal, por 10 minutos para avaliar a linha de base. Depois, na primeira sessão de treinamento de HRV, eles têm como objetivo demonstrar e ensinar a respiração abdominal. Então, começa com a linha de base, é o que nós sempre indicamos. Deixa a pessoa descansando 5 minutos, daí você faz a linha de base, não precisa ser 10 minutos, pode ser 5 minutos, é suficiente. Daí você ensina a pessoa a fazer a respiração diafragmática ou abdominal, é extremamente importante, porque lá tem terminações do nervo vago, e é ele que regula o batimento cardíaco também. E o objetivo da primeira sessão foi demonstrar e ensinar a respiração abdominal. Depois eles aprenderam como faziam essa respiração, praticando por 20 minutos. É o que nós sempre recomendamos, comece com 20 minutos. Se a pessoa achar que 20 minutos é muito, reduz para 10, para 5, mas o ideal é você buscar 20 minutos ou mais. Essa técnica de respiração definiu o procedimento para as seguintes sessões de treinamento de 4 semanas. Então, no total, eles fizeram 4 semanas, embora lá em cima eles falam em 6 semanas, aqui eles trazem 4 semanas. Ao terminar a primeira sessão de treinamento, os participantes foram agendados para a sua segunda visita e lembraram para que praticasse a respiração diafragmática de 15 a 20 minutos por dia, 4 a 5 vezes por semana. É exatamente o que nós falamos. É importante, quanto mais a pessoa praticar, mais rápido é o resultado. Aqui ele traz de 15 a 20 minutos por dia, 4 a 5 vezes por semana. A medição do HRV da linha de base e todas as seguintes sessões de treinamentos duraram aproximadamente de 30 a 45 minutos cada. Na segunda sessão, o objetivo da segunda sessão de treinamento foi determinar a taxa de ressonância de cada participante. Eles tiveram cuidado de fazer a avaliação da frequência de ressonância individual, ou seja, a taxa que cria as maiores oscilações da frequência cardíaca. Eles foram instruídos a praticar 4 ou 5 vezes por semana, durante 3 semanas, porque já é outra semana, né? Entre 15 e 20 minutos. Terceira, quarta e quinta sessões, aí continuou na frequência de ressonância de cada participante. Bom, vamos ver o resultado. Eles usaram comparação da linha de base, comparação do tratamento. Conclusão. A suplementação da psicoterapia com biofeedback de HRV levou ao aumento da variabilidade e à diminuição dos sintomas depressivos em relação a apenas as pessoas que faziam psicoterapia e os grupos de controle saudáveis. Então, houve aumento da variabilidade, tanto no grupo que faz psicoterapia como no grupo de controle. Como os antidepressivos e a psicoterapia sozinha não melhoram o HRV, após o sucesso do tratamento de depressão, o biofeedback mostra uma promessa como um adjunto terapêutico no tratamento padrão. Dada a alta prevalência da depressão e seu impacto negativo nas pessoas e na sociedade, mas precisa ser feito para melhorar o tratamento. Mas ainda precisa ser feito alguma coisa para melhorar o tratamento. Incluir o biofeedback de HRV no tratamento de depressão tem o potencial de melhorar os desfechos psicológicos e fisiológicos. A variabilidade da frequência cardíaca é um marcador significativo do resultado de saúde. A diminuição do HRV pode prever um aumento de risco de doenças. Então, quando você faz um tratamento só com antidepressivo e só com psicoterapia, você não aumenta a variabilidade. Quando você inclui o biofeedback, você consegue aumentar. E quando você aumenta, você vai, em sentido contrário, uma série de doenças. O HRV está diminuído no transtorno depressivo maior,
Mas os tratamentos existentes para a depressão não tornaram o HRV aos níveis normais, não retornam aos níveis normais, mesmo com o tratamento bem sucedido no transtorno depressivo. A adição do biofeedback de HRV à psicoterapia resultou em aumento do HRV ao longo do tempo, enquanto que a psicoterapia sozinha não melhorou o HRV. Bom, é isso aí. O trabalho é muito mais extenso, porque ele faz toda a parte estatística, faz parte gráfica, coloca todos os dados do trabalho, é muito interessante. Isso dá muito suporte aos psicólogos, aos psicanalistas, aos médicos incorporarem o biofeedback no tratamento. E agora com essa síndrome após a pandemia do Covid, tem muita gente com depressão. Saiu agora, acho que semana passada, um artigo falando da ansiedade do retorno ao trabalho presencial, que muitas pessoas estão extremamente ansiosas em voltar ao trabalho normal. Então o biofeedback pode ajudar também na ansiedade, né? Bom, então nós vimos agora um trabalho, um artigo científico publicado em 2018, que é adicionar o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca à psicoterapia, aumenta a variabilidade da frequência cardíaca e melhora o tratamento de transtorno depressivo maior. Ok? Bom, pessoal, era isso. Lembrando que agora, semana que vem, dia 8, 9 e 10 de fevereiro, nós temos mais um curso de biofeedback. Esse vai ser online. Depois nós temos ainda a supervisão. Vocês entrem no nosso grupo no Instagram, que eu estou sempre postando informações importantes sobre o CardioEmotion e a sua utilização. Tá bom? Então, obrigado pela atenção e nos vemos a semana que vem. Até mais.